Nós estamos com a psiquiatra doutora Monique Scalco, estamos com o neurocirurgião doutor Tiago Freitas, presidente da Sociedade Brasileira de Neuromodulação, ela que é do Departamento de Psiquiatria da UNB e desenvolve, junto com o doutor Tiago, um projeto praticamente pioneiro, terceiro no mundo, em tratamento de depressões gravíssimas. É impressionante o trabalho que faz e eu gostaria de perguntar, doutora Monique, exatamente o que é essa depressão grave? Obrigado pela oportunidade, de estar falando do nosso projeto. A depressão é uma doença grave, extremamente debilitante, tem um curso crônico, início precoce, então permeia a vida de muitas pessoas no mundo. Já está, em 2020, a OMS diz que vai ser a principal causa de afastamento no trabalho. Vai ser a depressão. Então, é uma doença que está aí, é extremamente frequente. Nós temos uma variedade enorme de tratamentos hoje disponíveis, muitos deles que funcionam, mas nós temos uma parcela de pacientes que não responde a nada. O termo depressão refratária, depressão gravíssima, que é também muito bem colocado, ele é uma coisa um pouco recente. A gente está também estudando o que é isso, a partir de quando a gente diz que uma depressão é refratária. Alguns estudos dizem 2 tratamentos que não funcionam, 4 tratamentos que não funcionam. O que a gente sabe é que a cada novo tratamento a chance de melhorar completamente diminui. Então, se tinha uma chance de 60, cai para 30, depois cai para 15, depois cai para 14. Então, a gente está lidando, no nosso caso, que são pacientes com 4 falhas, 4 tentativas infelizes de tratamento, vamos dizer assim. Esses pacientes têm uma chance de responder de 13% até 6%, alguns estudos trazem. Então, imagina. E essa tentativa inclui medicamento, inclui tratamento psicoterapêutico? Isso. As medicações de todas as classes, psicoterapias específicas para depressão, TCC, terapia interpessoal também, tem uma validade para depressão. Inclusive outras estratégias como eletroconvulsoterapia, que funciona, mas daqui a pouco não responde mais. As estimulações transcranianas também. E mesmo assim não responde. Doutor, e para a gente classificar, depressão não é uma tristeza, não é aquela falta de ânimo que a gente pode ter por algum momento, tem algumas características mais específicas. Isso, a depressão ela é um estado permanente, a gente começa assim, a partir de 2 semanas, quase todos os dias, quase o dia inteiro, de uma tristeza ou de uma falta de vontade, falta de prazer, que pode sim ter um motivo, mas geralmente é desproporcional. E junto com isso vem outras coisas, Uma tristeza muito grande, falta de vontade, alteração no sono, muito sono, insônia, alteração do apetite, come demais ou come de menos, vontade de se mexer, às vezes fica muito parado, sem querer fazer nada, outras vezes tem umas depressões mais ansiosas, inquietas, dificuldade de raciocinar, de pensar, de tomar decisões, um sentimento de culpa, como se nada fosse dar certo e a culpa fosse mesmo da pessoa, e inclusive pensamento de morte, de morrer, que de repente a vida não vale a pena ser vivida desse jeito. E isso é classificação de uma doença conhecida. Então, é muito importante esse espaço que a gente tem para falar de depressão, porque a depressão é uma doença, muitas pessoas... É interessante, E aí, tristeza, depressão, o que é o quê? O prejuízo que provoca também dita muito. A pessoa não consegue fazer as atividades da vida. Produzir, trabalhar, estudar, estar com a família, se divertir, sabe? Porque as pessoas pensam, não, eu que sou preguiçosa, a culpa é minha, mas a pessoa não consegue nem se divertir, não consegue exercer a vida, Doutor Tiago, qual a importância desse trabalho ser chancelado, ou melhor, ele só pode ser chancelado por uma instituição científica, tipo a UNB? Não vamos falar ainda do procedimento, mas... qual a importância desse trabalho e dentro da academia? A cirurgia para tratar a depressão, ela é um tema estudado há muitos anos, várias décadas. Mas é um tema controverso. Se a gente for olhar no histórico das cirurgias para doenças psiquiátricas, a gente só lembra de lobotomia, Quando você fala assim, você vai fazer cirurgia, você vai fazer lobotomia. Então isso ficou muito marcado. Isso foi uma coisa que aconteceu na década de 60.
e começo da década de 70 e ficou muito marcado, né? Ficou muito estigmatizado. Né? O que a gente a cirurgia para tratamento de depressão e de outras doenças psiquiátricas, hoje, ela envolve procedimentos que a gente não faz lesão no cérebro mais. Né? A gente faz regular os circuitos do cérebro que estão alterados com o uso de estimulação elétrica e magnética. É um eletrodo, o senhor tem aí? É um eletrodo. Que a gente tem um exemplo aqui, né, do que a gente usa. Então, existem várias, digamos assim, alvos no cérebro que a gente pode usar para tratar a depressão. A gente pode pôr um eletrodo na profundidade do cérebro. Isso tem estudos desde 2006, então tem 10 anos já que tem pacientes fazendo cirurgia com eletrodo. E o que a gente está propondo é um alvo diferente, um alvo mais superficial, é no córtex. Então, a gente vai implantar esse marca-passo entre o osso do crânio e o cérebro. Então, a gente não vai entrar dentro do cérebro. E aqui na lateral? Isso, na região do córtex a gente chama frontal, que é essa região mais anterior do cérebro que regula o comportamento, as emoções. Então, a gente, hoje, graças à tecnologia de exames de imagem, de ressonância funcional, de PET, de SPECT, a gente consegue, nos pacientes, a gente sabe que nos pacientes com depressão existe alteração no circuito. Né? A gente vê um circuito que não está funcionando direito. E esse eletrodo fica liberando um estímulo, vamos dizer assim? É um estímulo elétrico, magnético, na região, teoricamente, que está alterada pela doença, para tentar fazer ela funcionar normalmente de novo e trazer o paciente, né, para a sensação de comportamento de humor normal. Né? Retornar, sair daquele quadro de tristeza contínua que ele tem. Agora, doutora Monique, isso não vai ser uma febre? Qualquer pessoa que tenha diagnóstico de depressão vai querer implantar eletrodo? Na verdade, é um procedimento que, embora seja muito menos invasivo do que outros que nós já temos, né, que implanta na profundidade, ele tem que ser criteriosamente avaliado. Quem é o paciente que tem o perfil para essa cirurgia? Tem um estudo super recente, dessa semana, na verdade, um estudo de opinião, que é o tema que a gente está estudando e avaliando, que faz essa pergunta, né? E aí, quem são os pacientes? E na refratariedade, como é que a gente trata quem? Então, demonstrou que a partir da terceira depressão, né, da terceira tentativa infeliz no tratamento, já justifica uma abordagem mais invasiva. Antes disso, não, né? E essas 3 tentativas não é qualquer tentativa, são tentativas pelo período determinado, pelo menos 6 semanas, com uma dose adequada da medicação adequada, né? E não enfiar o pé pelas mãos e tentar fazer, né, para todo mundo. Então, vocês estão buscando pacientes para a viabilização, a conclusão dessa fase do estudo, que é a implantação, na verdade. Qual é o índice de cura, vamos dizer assim? Quantas pessoas poderão ter resposta positiva? Então, esse estudo, ele não é o primeiro, né? Ele é o primeiro aqui na América do Sul, né? Mas os estudos prévios, a gente tem uma média que de 50% a 60% dos pacientes tem uma melhora significativa da depressão. Significativa, assim, pelo menos mais de 60% de melhora nas escalas. Então, assim, é um paciente que já vem refratário, né, a outras terapias. Então, a gente dá uma chance aí de 50%, 60% de melhora importante da depressão com o procedimento. Né? Doutora Monique, e por ser não NB, vocês estão escolhendo ou recebendo pacientes que tenham o perfil. E isso é gratuito, as pessoas podem procurar o departamento, e a importância de ser na Universidade de Brasília, ou seja, precisa ser na universidade. O contexto acadêmico, né, assim, a proteção também de uma instituição como a UNB e tudo pelo SUS, né, os pacientes vão ser atendidos sem nenhum tipo de custo a eles, né, e os pacientes, por favor, entrem em contato, né, são pacientes que têm que ser adultos, né, então de 18 a 65 anos, homens e mulheres não podem estar gestantes, né, que já tenham, que estejam em tratamento para depressão, tenham diagnóstico há pelo menos 2 anos e que tenham tentado pelo menos 4 terapias diferentes. Procuram onde? Telefone, e-mail? Isso, pode mandar o e-mail para o nosso e-mail, que é psiquiatrionb@yahoo.com.br, psiquiatrionb@gmail.com.
E podem enviar, assim, são também pacientes residentes no DF, claro, né, que vão estar aqui. A gente precisa ver essas pessoas com uma regularidade, não tem jeito, é uma cirurgia, né, que vai ser bem tranquilo, mas a gente quer ter todos por perto. É um grupo, na verdade, que esse grupo científico vai cuidar, acompanhar e tratar. Lembrando que é um grupo multidisciplinar e a cirurgia é feita por um neurocirurgião especialista em neuromodulação, ok? Isso. É importante se frisar porque é um trabalho dentro da universidade, tem um respaldo do Comitê de Ética, né? Então, todo o nosso trabalho foi submetido para o Comitê de Ética da Universidade de Brasília. Eles analisaram, aprovaram a forma como vai ser feita, né? E isso é uma coisa muito séria, né? É um tipo de cirurgia que a gente tem que saber conduzir para não queimar o método, né? Então, eu acho que assim, a gente fez a coisa toda dentro do padrão de pesquisa mesmo, para poder ter esse respaldo para fazer a coisa bem direito mesmo. Da pessoa se inscrever até ela se submeter à cirurgia, qual o prazo? Agora, como nós temos um número reduzido de eletrodos e muitas pessoas interessadas já, nós estamos numa fase de captação de pacientes. Então, provavelmente nesse ano a gente faça o primeiro procedimento, mas por enquanto a gente está recebendo todos os pacientes para poder fazer mais ou menos juntas cirurgias, né? Então, do final desse ano para início do ano que vem, todo mundo vai provavelmente estar operado. Gente, é a tecnologia, a ciência a favor da saúde mental, né? Lembrando que o e-mail é psiquiatriaunb@gmail.com. Você que está dentro desse perfil que a doutora falou e pode ser parte desse grupo de trabalho da UNB. E só para também salientar que nós temos um grupo grande, né? Além de mim, do Dr. Tiago, tem a doutora Maria Cília Freitas também, que é uma das idealizadoras, o Dr. Fabiano Gomes, que está comigo lá me orientando também no ambulatório de humor, e meu orientador, o Dr. Rivadavia Amorim, que é filiado à Universidade de Medicina também. É isso, a gente fica por aqui torcendo para que cada vez a ciência seja a seu favor.